A gente começa a edição de hoje com uma reportagem bem especial. Dezembro é o mês considerado de luta contra o HIV e também a AIDS. O estudo mostra crescimento na doença ao longo dos anos. A reportagem é de Manuela de Souza e Leonardo Andrade. Vamos acompanhar. Em 2016, o psicólogo José Carlos descobriu que existe vida após o diagnóstico do HIV. Primeiro vieram as incertezas, o medo. Foi quando ele decidiu, ao longo do caminho, fazer as pazes com o que estava acontecendo. Tive meu diagnóstico em outubro de 2016, então vivo com HIV há 9 anos, pelo menos desde a descoberta. E assim como foi para muitas pessoas e ainda é nos dias de hoje para algumas pessoas, o meu diagnóstico ele vem acompanhado de muitas sensações, muitos sentimentos, né? Sobretudo a incerteza, o medo e a culpa também, né? Especialmente por todos os estigmas e preconceitos que ainda cercam essa temática. Então, foi um momento onde não se tinha certeza se eu sobreviveria, se eu poderia me relacionar de novo, se quem era meu amigo continuaria sendo meu amigo. Então, pensar sobre HIV/AIDS, né, é pensar sobre muitas camadas que afetam essa realidade. De acordo com dados do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos, o Ciclom, o Rio Grande do Norte possui atualmente cerca de 13.672 pacientes realizando tratamento para HIV e AIDS. Os números estão concentrados entre os anos de 2014 e 2024, quando o RN apresentou 10.234 casos de infecção pelo HIV, 1.271 gestantes infectadas pelo HIV e 1.303 crianças expostas ao HIV. Do outro lado, foram 6.413 casos de AIDS e 1.441 óbitos também por AIDS. Nesse período, foi verificado um crescimento de mais de 93% nos casos de infecção pelo HIV. Ao longo de todos esses anos, desde o boom dos casos da doença, a verdade é que a medicina evoluiu e muito. A gente teve uma mudança gigantesca, né? A gente teve pacientes partindo da utilização aí de 20, 25 comprimidos ao dia para o controle da sua doença, para hoje a gente já ter esquemas em que o paciente usa um comprimido só por dia e tem sua doença totalmente controlada, totalmente inserido num contexto social de retorno ao trabalho, de retorno às atividades estudantis que ele eventualmente tenha, de retorno à família, de retorno à vida, né? E isso foi, sem dúvida nenhuma, um incremento gigantesco, né, para a melhoria de vida dessa população. Nós estamos no Hospital Regional Rafael Fernandes, que trata sobre doenças infecto-contagiosas. E falar sobre HIV e AIDS é também necessário, doutor Fabiano, conversar sobre prevenção. Qual a principal forma de prevenção? E uma vez também que a pessoa se expõe ao risco, ao vírus, o que fazer? A gente tem 2 grandes programas, o de PEP e o de PrEP. A PEP é uma circunstância de extrema urgência. Inclusive, essa circunstância é avaliada pelo plantão médico, pelo plantão que se dá 24 horas ininterruptamente, para que esse paciente possa ser atendido o mais precocemente possível. E a outra modalidade é a PrEP. Essa é uma modalidade mais tranquila do ponto de vista do início, né? Onde há um pensamento de se prevenir numa situação de maior risco. Por exemplo, casais que a gente denomina sorodiscordantes, né? Um possui o vírus e o outro não. Esse que não possui e que tem relações com o primeiro, ele faz uso da PrEP, né? Como um mecanismo, como uma modalidade, né, de tratamento, de prevenção para não contrair o HIV. E quanto a José Carlos, ele percebeu que existe sim muita vida após o diagnóstico.
Ele não é uma sentença de morte como era lá na década de 80, e alguns discursos ainda permitem que pessoas achem que hoje o diagnóstico ainda é o fim, né? Sobretudo o fim da vida. Mas não é verdade. Existe vida após o diagnóstico, podemos ser tudo o que quisermos ser, né? Podemos fazer o que quisermos fazer, podemos realizar sonhos que já tínhamos antes do diagnóstico, né? Graças à ciência. E também graças àquelas pessoas que se dedicam para garantir a informação clara, acessível, inclusiva e necessária para uma pauta tão importante e urgente também. E que possamos, enfim, pensar o fim da AIDS enquanto problema de saúde pública, mas com a consciência de que a AIDS é um compromisso social, coletivo e não individual, como ainda algumas pessoas acreditam. Tá, essa reportagem também contou com produção de Luciana Araújo. Bacana demais, né? A gente vê esse exemplo